Eu vou terminar o final do capítulo, porque eu vi que ele não fala 20 vezes, ele fala da maneira seguinte: ainda que a eles, os tradutores, se ofereça o exercício de esgotamento perenemente impresso em nossa língua pela marca de um mestre do estilo, abre aspas, 100 vezes no trabalho recomeçai, fecha aspas. Mas como progride a obra aqui? Bom, aí é que ele vem. A teoria nos lembra a tríade: frustração, agressividade, regressão. Frustração é quando o sujeito não alcança lá o que ele queria, né? A agressividade é quando, uma vez que ele não consegue, ele reage de uma maneira violenta, assim, de alguma forma, verbal ou não, mas acabou aquela coisa, né, de tão educadinho. E regressão, quando ele tem que ultrapassar um ponto e se frustra, ele regride, fala, puxa vida, o paciente aqui, chama paciente, né, nessa época, o paciente regrediu aqui, assim. Como, na verdade, a criança acontece, né? Ela tá muito bem andando, fazendo, acontecendo, virando, mexendo, toma um tombo, se quebra toda, bate o dente e bota o dedo na boca, chupa o dedo, vai pro colo da mãe. Isso aí é do ser humano, isso. É do nosso desenvolvimento psíquico, né? Regride a uma posição anterior. De qualquer maneira, todas essas circunstâncias dessa tríade são coisas regressivas. Essa é uma explicação de aparência tão compreensível que bem poderia dispensar-nos de compreender. Quer dizer, ele podia, Lacan, passar por cima, não prestar atenção. A intuição é ágil, mas uma evidência deve ser-nos tão mais suspeita quanto mais se torna uma ideia aceita. Quer dizer, por mais que você intua que aquilo é ou uma frustração, uma agressividade, uma regressão pela sua intuição, mais suspeito o negócio deve ser. Vem a análise, lembra que a palavra análise é analysis, né? Cortar, dissolver, né? Surpreender sua fragilidade. Convém não nos contentarmos com o recurso à afetividade. É uma questão do afeto, é uma questão afetiva. Palavra tabu da incapacidade dialética, que, junto com o verbo intelectualizar, cuja acepção pejorativa, depreciativa, insultuosa, humilhante, cuja acepção pejorativa faz dessa incapacidade um mérito, né? Tem a incapacidade dialética, né? E aí então intelectualizou, né? Com ele permanecerá na história da língua como estigmas de nossa obtusidade, quer dizer, de nossa burrice, de nossa limitação, de nosso fechamento em relação ao sujeito. O Lacan diz, antes escrevêramos em matéria de psicologia, quer dizer, em vez de dizer em relação ao sujeito, ele diz em matéria de psicologia. Indaguemos antes, de onde vem essa frustração? Lá em cima, aquela que a gente falou da tríade. Será do silêncio do analista? Uma resposta à fala vazia, a
fala vazia é aquela fala que não está dizendo coisa nenhuma, está te embrulhando. Mesmo e sobretudo aprobatória, que é a prova, frequente mostra por seus efeitos que é bem mais frustrante do que o silêncio. Se você responde à fala vazia, para o analisante é pior do que se você ficasse mudo. Não se tratará antes de uma frustração que seria inerente ao próprio discurso do sujeito? Então, essa frustração não está relacionada com o próprio discurso do sujeito? O sujeito não se empenha numa disposição, nesse discurso, numa disposição cada vez maior do ser de si mesmo, o qual, em virtude de pinturas sinceras, que nem por isso tornam menos incoerente a ideia, de retificações que não conseguem destacar sua essência, de apoios e defesas que não impedem sua estátua de vacilar. Repara que ele está usando termos de obra, hein? De abraços narcísicos que constituem um sopro de animação, ele acaba reconhecendo que nunca foi senão um ser de sua obra no imaginário e que essa obra desengana nele qualquer certeza. Você ficar fazendo um carinho, abraçando, beijando, amassando, não vai adiantar nada, nada. Pois nesse trabalho que faz de reconstruí-la para um outro, né? Essa obra para um outrinho, você aí, ele reencontra a alienação, aquela que a gente viu lá no estágio do espelho, fundamental, que o fez construí-la como um outro, porque ele é aquele outrozinho do outro lado, e que sempre a destinou a lhe ser furtada por um outro. Então, você não sai do espelho. Quer dizer, em algum momento vai descer uma flor, vai subir uma flor, ele não sai dessa coisa imaginária. E ele vai continuar. Esse ego, ele fala ego, com letra minúscula, cuja força nossos teóricos definem agora pela capacidade de suportar uma frustração, é a frustração em sua essência. E aí vem uma nota. Eis aí o tormento de um desvio que tanto é prático quanto teórico, pois identificar o ego com a disciplina do sujeito é confundir o isolamento imaginário com o domínio dos instintos. É expor-se, através disso, a erros de juízo na condução do tratamento, tais como almejar um reforço do ego em muitas neuroses motivadas por sua estrutura demasiadamente forte, o que é um caminho sem saída. Acaso não lemos na pena de nosso amigo Michel Balint que o reforço do ego deve favorecer o sujeito que sofre de ejaculação precoce, porque lhe permitiria uma suspensão mais prolongada de seu desejo? Como pensar assim, no entanto, se é precisamente ao fato de seu desejo estar suspenso na função imaginária do ego, ele está botando esse ego pequeno, que o sujeito deve à abreviação do ato
a qual na clínica psicanalítica mostra claramente estar ligada à identificação narcísica com o parceiro. Vou parar nessa nota 11 aqui. Só queria avisar que o parágrafo anterior, quando ele termina furtada por um outro, ele fala que também foi um parágrafo reescrito. Eu estou no parágrafo 11, 12, 13, 14. A gente está começando o parágrafo 14. Ele vai criticar a maneira como os analistas tradicionais estavam trabalhando e fazendo um melê afetivo dentro do enquadro analítico. O enquadro analítico trabalha exatamente a nossa matéria, a fala, a linguagem, mas por conta do vazio, por conta da angústia. E aí, se você ficar tampando, né, virando dentista, né, aí não vai tratar, né? O cara vai ficar frustradíssimo. É por isso que eu falava, não sei como, passou 9 anos em análise, nunca nem dentou. E às vezes a primeira entrevista ficou horrorizada, porque a pessoa não sabe nada dela, é impressionante. Ela não tem um discurso de quem passou por uma análise e resolveu trocar de analista. Não, ela não passou por coisa nenhuma, ela batia papo. E pagava um dinheirão às vezes. Isso acontece.